Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem volante que de repente saiu informações de ter negociações bem avançadas para ser mais um atleta do Cruzeiro. Estamos falando de Rian Guilherme, 22 anos de idade, jogou a última temporada lá em Portugal e chega para ser mais um atleta cabuloso. Vamos ver, galera, um monte de coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo para dar aquela moral pro canal, tá bom? Recadinhos dados, finalmente, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, galera, números de Rian Guilherme na última temporada europeia, temporada 24-25. Lembrando de novo, ele tem 22 anos de idade, 1,88 m, atenção, jogador de grande estatura. Ele pertence ao Fortaleza e estava emprestado à União Leiria, equipe da 2ª divisão portuguesa. Vamos lá. 29 jogos, 26 deles como titular, marcou um gol, deu 3 assistências, 17 passes para finalização, retomou a posse de bola em média 8,9 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a posse de bola em média 7,5 vezes a cada 90 minutos, ganhou 63% das disputas de bola por cima, um número bem alto para o meio-campista, acertou 88% dos passes que tentou, tomou 8 cartões amarelos e foi expulso uma vez o Rian Guilherme na última temporada. Torcida cabulosa, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Cruzeiro, você encontra com desconto, tá bom? Bora seguir com o jogador, galera. Vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Rian Guilherme, que é um atleta que tem poucos jogos ainda, né? Como jogador profissional, ele passou muito tempo aqui no futebol do Rio de Janeiro, Boa Vista, Volta Redonda, chegou a fazer parte do plantel que subiu no ano passado da Série C para a Série B, esteve no Fortaleza, não chegou a jogar profissionalmente pelo Leão do PC. Agora, nessa última temporada europeia, é bem verdade que estava jogando num contexto ali de 2ª divisão portuguesa, não é um dos níveis mais altos técnicos, vamos dizer assim, mas encontrou nesse momento a sua primeira grande sequência como jogador profissional, fez quase todos os jogos, né, da equipe na temporada, 27 partidas no Campeonato Português da 2ª Divisão. É bem verdade que nos últimos 2 jogos ele fica no banco de reservas, mas já nos últimos 2 não, no último jogo ele fica no banco, acaba não entrando, chegou a ser relacionado a um jogo pelo Fortaleza agora, no Brasileirão, mas de modo geral foi um cara que foi muito mais vezes titular do que reserva no União Leiria, agora na temporada portuguesa. Então por que não? Vai chegar em boa fase para integrar o plantel do Cruzeiro, tá bom? E será, pessoal, que esse último joguinho que ele não entra em campo pode ter alguma coisa a ver com lesão? Parte clínica? Resposta para vocês, sim. Né, pessoal? Da 28ª rodada, né? Na verdade, da 20ª... Ele se machuca no jogo da 28ª rodada, só vai voltar na última rodada, na 34ª contra o Tondela, por isso que ele fica no banco de reservas, teve um probleminha muscular que o afastou dos gramados por 39 dias. É um atleta muito jovem, eu não consegui achar nenhuma outra lesão considerável na sua carreira, não é 100% de certeza que não tenha tido, mas se teve, não foi nada que vazou assim pra fora, né? E a princípio é um cara que não sofre muito com lesões, mas estou contextualizando nesse último momento na temporada 24-25, acabou se machucando, por isso que na reta final da temporada ele acaba não jogando, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de características, posicionamento, função dentro de campo, o que mais dá para falar sobre o jovem? Vamos nessa, mapa de movimentação, mapa de calor do jogador nessa última temporada. E o Rian Guilherme, pessoal, é um meio-campista, tá bom? Ele foi utilizado muitas vezes na equipe do Leiria agora como uma espécie de segundo volante, tá bom? Mas ele era um segundo volante quase se confundindo com uma meia em muitas oportunidades. Um cara com muita liberdade para adentrar assim o campo de ataque, digamos. Ele é um jogador de muita estatura, com uma ótima imposição física, um cara grandão, né? Então é um jogador que atua muito ali no entrelinhas e tem uma ótima capacidade de progressão com a bola dominada. É um cara que sabe usar o seu corpo para girar em cima do marcador, recebe de costas, gira, passada larga, consegue tirar o time da pressão com arrastes, como a gente gosta de dizer. No próprio Volta Redonda, no ano passado, até no Leiria,
em alguns momentos. Jogou num esquema que tinha 3 volantes, então ele muitas vezes era um segundo barra terceiro homem de meio, com muita capacidade, muita liberdade para ir para o campo de ataque. Então, um cara que sabe pisar na área. É um jogador que não tem muitos gols na carreira, mas ele está sempre arriscando finalizações. Inclusive, o gol que ele marca no Leiria é uma bela finalização de fora da área, uma bola colocada, que ele coloca ali com o pé direito, né? Ele é destro. Então é um cara que vai ocupar bem as intermediárias. Eu acredito que no Cruzeiro, no futebol brasileiro, ele vai ser uma espécie de segundo homem de meio campo, mas com bastante possibilidade de chegada. No terço final, não ficaria surpreso caso ele jogasse um pouquinho mais à frente, eventualmente como um terceiro homem de meio, até mesmo como um meia, se você quiser um modelo um pouco mais seguro defensivamente, ele pode ser aquele meia que volta bastante para marcar, porque é um cara que tem noção defensiva, é um cara que se impõe bem nas disputas, é um cara que vai muito bem na bola alta, então é um cara interessante para você ter também no momento defensivo, por mais que a sua característica, de modo geral, seja uma coisa mais classuda, mais técnica, mesmo sendo um jogador de grande estatura, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, tá bom? É muito importante para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E que tal entendermos como é que vinha sendo a sua carreira até chegar em Portugal? Vamos lá! Pequeno histórico na carreira, as 4 temporadas de Jean Guilherme como profissional. Peço desculpa, pessoal. Eu, quando volto aqui para o Rio de Janeiro, a minha rinite logo ataca, né? Então o nariz está um pouco complicado. Mas vamos lá. 2021 pelo Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. 5 jogos, 4 como titular. Nenhum gol, nenhuma assistência. 2022, ainda pelo Boa Vista. 5 jogos, 2 como titular. 1 gol, nenhuma assistência. Essas 2 temporadas ele fazia mais parte do plantel de base mesmo do que no profissional. 2023, começa pelo Boa Vista e já vai para o Operário. Jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. 11 jogos, 8 como titular. Nenhum gol e uma assistência. Aí no ano passado ele já começa a ter um pouco mais de sequência, joga pelo Boa Vista como sempre, e vai fazer parte do plantel do título da Série C, com Volta Redonda. 22 jogos, 19 como titular, 1 gol e 2 assistências. Então, como eu falei, é um jogador com uma carreira curta, ainda não esteve em grandes centros, né, pessoal? E nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, vamos colocar assim, ele começa a ter mais destaque, principalmente no futebol português, quando ele chega lá em agosto de 2024. Então, claro, pensando no contexto de pressão do Cruzeiro, ambições altas na temporada, vai ser um baque, com certeza, mas é um cara que vem pelo menos numa crescente recente, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação? Rian Guilherme negociando bem avançado com o Cruzeiro. Bem, pessoal, o Rian Guilherme é um cara que tecnicamente me agrada, ele tem algumas características que não são comuns para meio-campistas, como eu falei, um cara de boa estatura, ao mesmo tempo tem uma mobilidade interessante, um cara que sabe jogar de costas, isso é bem importante para meio-campista, um cara que sabe receber, girar, tirar o seu time da pressão com passada larga e arrasta. É um cara que ao mesmo tempo tem alguns cacoetes de meio, ele tenta bastante passes em profundidade, ainda não é uma especialidade de jogador, mas vira e mexe a gente vai ver o Rian Guilherme se aproximando do terço final e tentando aquela pifada para os seus companheiros. É um cara que pode melhorar a bola longa, ele tenta bastante esse tipo de inversão, diagonais longas, até bolas longas na paralela e profundidade, ele não acerta tanto, tem que melhorar um pouquinho nesse sentido. Tem que melhorar a finalização, porque ele pisa muito na área, ele tenta muitos arremates e ainda erra bastante esse tipo de atributo, mas é um cara que está em evolução, um cara que tenta, pelo menos, a gente tem que valorizar. O que vai pegar para o Jean Guilherme talvez seja o rendimento de curto prazo. É um cara que ainda não esteve jogando nem perto de um nível competitivo do que ele vai perto, né, próximo do que ele vai encontrar no Cruzeiro. Então, talvez para 2025 não seja um cara ainda que vai chegar, vai ser tão relevante, então você vai ter que ter paciência com o menino. Mas pelo que eu li, o Cruzeiro está se aproveitando de uma oportunidade de mercado para integrar esse atleta, para poder ter mais um ativo interessante no seu elenco. Então, hoje eu vou acabar falando para vocês que é mais uma composição de grupo. Eu não sei se já em 2025 é um cara para agregar, mas pensando no médio e longo prazo, esse que é o projeto do Cruzeiro, eu vejo o Rian Guilherme como uma boa prospecção, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!